No episódio 35 de Sou no Frieren, ou sétima da segunda temporada, vimos um pouco mais da personalidade e motivações do Genau, tivemos uma apresentação dos demônios, o início das lutas e ótimas interações. O episódio começa com a Zeri de pernas abertas e infelizmente com poucos detalhes. Precisa mesmo? É pela retenção. Será? Além de mostrar o começo dessa dupla, a Zeri os enviou para caçar demônios e ainda não dá para saber sua intenção. Depois, vemos que o Genau se enxerga como alguém ruim, o completo oposto do seu antigo parceiro, que se sacrificou para salvar uma criança. Mas tem alguns detalhes nessa conversa. Ele alimenta os pombos, e isso pode ser tanto uma representação que ele se importa com os outros sem perceber, ou que ele gostava de ter o antigo parceiro por perto, já que o Genau é associado a pássaros, e o pão a amigos que ele perdeu. E tem duas cenas mostrando sua tristeza, a comparação entre as expressões com e sem o parceiro, e quando a gota de chuva faz alusão a uma lágrima. A conversa cria o questionamento do porquê a Methode com ele. Ela também tem uma personalidade muito diferente, e a maioria dos magos nível 1 que vão ao Planalto Norte amam lutar, reforçando que a Zeri tem um objetivo. Sabe daqui, meu! E cria dúvidas. Por que o Learning não tá lá? Ok, ele tá velho, mas ainda é forte pra cacete, a Era de Paz não se estende ao Planalto Norte, e se ele queria entrar pra história, salvar uma região seria uma boa maneira. E o mais importante, mencionaram a Yúbiro, e é óbvio que ela vai reaparecer. Mas quando vai ser isso? Eu não sei. Então voltamos ao presente, onde o grupo contextualiza melhor o perigo, falando que os inimigos importantes são 4, destruindo a moral do cavaleiro. E não dá detalhes dos outros 3 demônios, já que o inimigo com mais foco do episódio é o Revorte, explicando que ele usa magia de fortalecimento físico, o que explica como seres tão fascinados por magia conseguem ser tão fortes no corpo a corpo, e reforça sua ameaça, por não terem experiência enfrentando um inimigo que usa 4 espadas, e os generais do Mao serem muito mais fortes que o Aizen. Lascou. Então temos uma cena muito boa dos demônios. O ataque à vila teve 2 propósitos: atrair magos poderosos, porque eles preferem comer pessoas que tenham muita mana, e gerar uma grande quantidade de corpos, para que parte do grupo tenha que defendê-los, reforçando um dos problemas de enfrentar demônios. Eles são feras manipuladoras e racionais. E eles podem entender o comportamento das pessoas, mas não os sentimentos. Isso poderia significar que eles não têm, mas mostraram felicidade, medo, raiva, desespero. Então é mais provável que eles sintam de uma forma diferente da nossa. Por isso, a coexistência é impossível. Então... Mata todo mundo! Mas em alguns casos dá uma pena. Ah, hétero safado! Mesmo assim, algumas coisas ficaram em aberto. Essa demoninha é a que apunhalou o cavaleiro pelas costas. Mas como ela descobriu que tinham 3 magos nível 1, tem algo a ver com a magia dela? E se interessar por pessoas é tão estranho assim pra eles? E talvez o ponto mais importante foi falar de um demônio que estuda as pessoas. E se ele foi mencionado agora, ele vai ter um impacto grande no futuro. Voltando ao grupo, eles realmente se separam, com o Genau e Stark ficando pra proteger os corpos e as garotas avançam. E dá pra tirar algumas coisas dessa cena. O Stark mostrou entender de combate estratégico, percebendo que o Genau não poderia recuar caso algo desse errado, diferente das garotas. Mesmo dizendo ser uma pessoa ruim, o Genau estava se colocando em uma posição arriscada, indo contra o que ele diz ser. E por mais que esperar os cavaleiros buscarem os corpos e irem todos juntos parecia ser a melhor escolha, e realmente era, temos que lembrar que isso é uma história. Trabalhar muitos personagens ao mesmo tempo, principalmente lutando, é complicado. Separá-los é a forma mais simples de manter um ritmo bom. E assim vemos um pouco das interações de cada grupo, com os caras tendo uma leve discussão sobre moralidade, onde o Stark diz que não conseguiria proteger os corpos se estivesse na posição do Genau, e ele ainda não entende o porquê faz isso. Mentiroso! Enquanto isso, a conversa das minas é muito mais descontraída. Elas não usam magia de detecção de mana a longa distância para não serem descobertas, e a Frieren fala que deveriam conversar, para melhorar o entrosamento e o trabalho de equipe, além de aliviar a tensão. E num ataque de oportunidade, a Methode pergunta se podia fazer carinho nela, e revela um pouco mais de seus gostos. E da última vez, eu só falei do bom gosto. Mas e se fosse um cara falando a mesma coisa no mesmo sentido com o mesmo contexto? Cancela, repetindo, cancela! Mas como ela é mulher, nem um pio, né? Bando hipócrita. Claro que a Frieren e a Fern foram contra, mas além de ser a maga mais multifuncional do mundo, a Methode tinha o suborno perfeito e a Frieren é uma vendida. E detalhe, enquanto tá fazendo carinho, a Methode faz o mesmo caminhar de felicidade da Fern. E agora sabendo que elfos cedem perante o suborno certo, é só descobrir o que funciona com a Zeri e partir pro abraço. Falando nisso...
少しだけギューってしてもいいですか？もう好きにしていいよ。好きにしていいんですか？ Cara, se cenas normais já geram muito material, imagina essa. Sério, se tiver pouca coisa dessa cena eu vou ficar muito desapontado. Cara, esse cara me lembra um tarado. E no meio de uma disputa de ciúmes e obsessão, que quase parte uma elfinha ao meio, os demônios as localizam, mas ao invés de um ataque frontal para demonstrar seu orgulho, lançam uma névoa de mana que atrapalha a visão e detecção, junto de ataques aéreos, separando o trio. Covarde! Ela não tem coragem! E temos uma breve explicação sobre a relação dos demônios com a magia. Eles realmente dedicam a vida apenas a uma, mas algumas magias são tão naturais para eles quanto andar é pra gente. E isso foi só uma justificativa de coerência na história, mas também ajuda a gente a perceber o quanto as magias deles são poderosas e versáteis. Por exemplo, o demônio da névoa usa ela também para atacar, e possivelmente deve usar para se defender. Falando nisso, enquanto a Methode enfrenta a demônia que corta a distância, a Frieren e a Fern são atacadas por ele. E a Frieren joga a luta no colo da Fern, dizendo que era a missão dos magos nível 1 derrotar esses demônios. E assim, eu entendo que a Fern diz que ele era mais forte para aumentar a tensão, e a Frieren não vai interferir porque sabe que ela vai vencer. Além dela precisar de experiência em enfrentar inimigos fortes, já que esqueceu que várias coisas influenciam uma luta. Que decepção. Enquanto isso, vemos que pela primeira vez na vida, o Stark conseguiu pescar peixes grandes. Eu durmo tranquilo espalhando mentiras na internet. E que não importa o mundo, homens se entendem quando o problema é mulheres tentando nos impedir de fazer merda. Isso! Antes da luta, também vemos mais uma explicação sobre o Rivorte. O Gennal confirma que ele matou seu parceiro, e sua magia cria espadas que mudam de peso, sendo muito rápidas e poderosas. Além de mencionar que demônios que criam armas são piores por matarem muitas pessoas testando-as. E depois a gente volta nisso. Também ouvimos a menção de uma lâmina que partiu montanhas no passado. Isso pode ser só para enriquecer a história do mundo ou algo relevante no futuro. Então vamos aguardar, porque agora o bicho chegou. E ele até tenta conversar. Mas o Gennal sabe que nesse mundo não se fala com demônios, mesmo que dê vontade de fazer outras coisas. Droga, de novo isso! Por seus ataques serem muito poderosos, o Stark não pode bloqueá-los. Ele precisa desviar ou defleti-los. Só que é muito difícil fazer isso enquanto defende o Gennal. Então esse animal devia ter dito que ele é bom no combate corpo a corpo e não precisava de proteção. Realmente o entrosamento é importante e, como sempre, a Frieren tá certa. E no fim vemos a magia do Gennal e provavelmente seu privilégio. Uma magia de produzir objetos com a qual criou asas de Nielo. E pesquisando, Nielo é um material usado para criar contraste. E assim, tudo fez sentido. Muitos dos pontos negativos que o Gennal falou sobre si mesmo, de alguma forma, têm paralelos com os demônios. O mais explícito é a magia. E eu não sei o que vai acontecer. Talvez ele quase morra para salvar o Stark ou proteger os corpos. Mas nessa luta, ele vai encontrar uma diferença muito contrastante entre ele e os demônios e mudar um pouco. Descobriu o Brasil. Para terminar, um detalhe. A gente não sabe onde essa demônia tá e nem o que ela faz. Então, ainda vai dar problema. Agora, se me dão licença, eu preciso conseguir uns grimórios por motivos puros. Motivos totalmente puros. Não consegui nenhum grimório. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só uma memória inútil.